Há cerca de um mês após a nova organização da Justiça do Trabalho, estabelecida em maio de 1939, começava um dos processos mais singulares da história trabalhista cearense. Histórias que a memória não esquece traz detalhes sobre o processo mais antigo da Justiça do Trabalho do Ceará, que se desenrolou em um cenário global turbulento. No início daquele ano, o mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial, que começaria com a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro e terminaria oficialmente em 2 de setembro de 1945, com a rendição incondicional dos japoneses aos americanos. Foi nesse contexto histórico que se iniciou um processo repleto de peculiaridades. O cerne da questão era a recusa do empregador, o Sr. Holanda Júnior, em aceitar a decisão da Terceira Junta de Conciliação e Julgamento, vinculada à 5ª Inspetoria Regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, na época ainda parte do Poder Executivo. A Terceira Junta havia decidido pela readmissão do empregado Jorge Mesquita. Naquela época, na iniciativa privada, todo trabalhador tinha estabilidade após 10 anos de serviços, um direito que foi extinto na Constituição de 1988. Mas isso é outra história. No processo constam várias figuras proeminentes. João Perbuaire Silva, Lauro Maciel Severiano, Humberto Fontinelli da Silveira, Moza Solon, Conselheiro Cupertino de Guzmão, Conselheiro João Duarte Filho, Agripino Nazaré, João da Rocha Moreira, José Pedro Soares Bulcão e Hermenegildo Brito Firmeza. Outra figura proeminente envolvida foi José Parsifal Barroso, que exerceu vários cargos importantes, incluindo deputado federal, governador, senador e ministro do Trabalho no governo de Juscelino Kubitschek. Parsifal exercia o cargo de vogal, juiz classista, porém foi convocado a presidir a Terceira Junta de Conciliação e Julgamento. E foi sob a presidência de José Parsifal Barroso, com a assistência dos vogais Oswaldo Studart Filho e João Valdivino dos Santos, que a reclamação trabalhista foi examinada. De acordo com os autos do processo atualmente arquivado, a decisão foi unânime em favor da readmissão de Jorge Mesquita ao seu antigo cargo de pracista, equivalente a vendedor, garantindo todas as vantagens anteriores. Foi determinado também o pagamento integral dos vencimentos referente ao período em que ele esteve afastado, de novembro de 1938 a junho de 1939, totalizando a quantia de 5,6 mil réis. Esse valor foi calculado com base no salário mensal de 800 mil réis, conforme declarado em sua carteira profissional. Não satisfeito com a decisão, o empresário Holanda Júnior recorreu, alegando que o afastamento do empregado foi espontâneo, e pediu uma revisão do caso, solicitando que o amigo e ministro do Trabalho avaliasse o processo com serenidade e justiça. Junto à solicitação, uma carta datada de 14 de junho de 1939. Distinto amigo Dr. Valdemar Falcão, cumprimentos extensivos à digna família. Tendo sido condenado ontem pela Junta de Conciliação e Julgamento à reintegração do cargo de um auxiliar que se exonerou espontaneamente, o meu advogado vai proceder como faculta a lei, baseado em fundamentos seguros, no intuito que o processo seja avocado. Não desejo entrar em consideração sobre a maneira como fui julgado. Apenas confio que, num ambiente mais sereno, com um perfeito estudo do processado, outra será a decisão do julgado. Como o amigo deve compreender, a denúncia que fiz das irregularidades que infelizmente se verificavam dentro da inspetoria, de que assumi a inteira responsabilidade, criaram para mim, afirmo, uma posição difícil na referida repartição. Peço desculpas por interromper durante alguns instantes o precioso tempo do amigo. Em resposta à carta de Holanda Júnior, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio deu o seguinte parecer. Estando provado que o reclamante tem mais de 10 anos de serviços contínuos na empresa reclamada e também reconhecendo a Junta que não houve justa causa, deve ser mantida a decisão proferida, já que é jurisprudência deste Ministério que as juntas são soberanas na apreciação de questões de fato. Jorge Mesquita também escreveu carta, noutros termos e bem mais extensa, datada de 25 de junho de 1940,
da qual extraímos os seguintes trechos. Respeitosos cumprimentos. Baseado na sã justiça que o Estado Novo tem imprimido à causa do proletariado, tomo a liberdade de dirigir-me a Vossa Excelência, solicitando-lhe sua preciosa atenção para o que passo a narrar-vos. Ora, senhor ministro, veja Vossa Excelência que coisa horrível. O senhor Holanda Júnior, não obstante as sentenças proferidas pela terceira junta de conciliação, nem me paga, nem resolve minha vida e nem a menos tem compaixão da minha situação particular, perseguindo-me até pela polícia. Em todos estes momentos angustiosos, volto os meus olhos para Deus e certo estou de que minhas orações a Ele não são vãs, para que o mais breve possível me tire desta amargura e aqui abaixo de Deus recorro a Vossa Excelência, certo de que como homem de bem envidará todos os esforços para que a lei seja cumprida e, se possível, resolverá o meu caso com a maior brevidade. De coração agradeço-lhe antecipadamente por tudo que fizer a mim e meus filhinhos menores, aproveitando ainda o ensejo para envidar-vos os meus protestos de mais alta estima e subida consideração. De Vossa Excelência, humilde criado e muito obrigado, Jorge Mesquita. No registro da ata da audiência realizada em outubro de 1941, uma preciosidade. Uma comunicação dada pelo então presidente da Junta de Conciliação de Fortaleza, o Dr. José Juarez Bastos. O presidente comunicou que a junta, quando se instalou, recebeu cerca de 450 processos das juntas extintas em virtude da nova organização da Justiça do Trabalho. Entre esses processos, figura a reclamação feita por Jorge Mesquita contra a firma Holanda Júnior, o qual vai hoje submetido à apreciação da junta. Além dos depoimentos, publicações nos jornais e cartas de Holanda Júnior e de Jorge Mesquita, o processo contém registros das primeiras audiências após a instalação do Conselho Regional do Trabalho sob a presidência de Adonias Lima. Apensadas ao processo também constam notícias publicadas em jornais sobre a tensão na Europa no início da Segunda Guerra Mundial. Entre idas e vindas com recursos e avocações para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o processo foi encerrado em 1942 com a Câmara de Justiça do Conselho Nacional do Trabalho confirmando as decisões anteriores. Simultaneamente, ao fim do processo, no front soviético, a Batalha de Stalingrado marcou o início da derrocada alemã.